E aí, pessoal, tudo bem? Como que tá o domingo de vocês? Ah, Vamos falar sobre uma curiosidade etimológica aqui. Eu Primeiro eu quero contar para vocês uma história. Tem uma frase de uma enciclopédia americana citada por Steve Jobs numa palestra dele em Stanford, que eu gosto muito e que eu levo para a vida, que é Stay hungry, stay foolish. Essa frase diz: continue faminto e continue burro. Eu gosto de aumentar essa frase, que é Stay hungry, stay poor, stay foolish, que viva, continue, né? Viva faminto, viva pobre e viva tolo, burro. Por que é tão importante essa frase na minha vida? Porque eu acho que o convencimento, a arrogância, a prepotência, ou seja, a fé, a crença de que você sabe é o fim da sabedoria, né? Como assim? Se você consegue um carro na sua vida, você vai parar de correr atrás de carro. Se você consegue se formar na faculdade, você vai parar de correr atrás de diploma, pelo menos daquele diploma. Se você consegue um item no BDO, você vai parar de correr atrás dele, porque você já tem um item. Então, quando você acha que você já é sábio, quando você acha que você já tem muito conhecimento, quando você acha que você já se tornou uma pessoa que sabe muito, você para de aprender. O conhecimento humano disponível para a gente ele é tanto, mas tão grande, que o tempo da sua existência não é suficiente para você absorver nem 1% disso. Nem uma ínfima parte do conhecimento que existe. A humanidade ela dispõe de tanto conhecimento, e esse conhecimento ele está tão disponível através de informação no Google, por exemplo, que você precisaria de muitas vidas para conseguir entender um pouco sobre cada área já descoberta e já esmiuçada. Dá para você se graduar em todos os cursos de faculdades que existem, e os cursos de faculdades que existem, eles te passam só uma parte de todo o conhecimento que tem por aí. Bom, quando você acha que você sabe muito alguma coisa, você perde a curiosidade de aprender mais. E aí você empaca, e aí você não segue adiante. Por que mob é uma armadilha? Porque o mob, em toda partida, ele te dá a falsa impressão de que você já conseguiu dominá-lo, que você já entende. E aí, quando você se convence de que você entende bastante do jogo, aí você para de aprender e aquele vai ser o seu limite. Você vai ficar limitado pro resto da vida. Bom, agora mudando de assunto. A BBC, ela começou a gerar conteúdo a respeito do Japão. E legal até, ele é super informativo. Mas um vídeo anterior que eu assisti da BBC sobre o Japão foi meio enviesado, né? Eu falei, tá, é legal. Toda essa informação é ótima para quem não tem, ela é muito boa para quem não tem, ela traz bastante curiosidade, bastante verdade, mas ainda assim é a perspectiva de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. E eu acho que a BBC ela falhou um pouco em dizer que o Japão os japoneses são. É, uma coisa que talvez até eu cometa, né? Mas que é preocupante porque você não consegue definir um país a partir da perspectiva de uma pessoa, de um grupo de pessoas. Eu não posso dizer para vocês o que o Brasil é, eu tenho que dizer o que eu acho que o Brasil é. E o Brasil, para mim, é um país maravilhoso. E para muitas pessoas podem achar que o Brasil é um país melhor ainda. Enquanto uma grande maioria olha para o país e acha uma merda. E não estão errados, porque é a vivência, a experiência que eles têm. Bom, Black Desert é um jogo extremamente frustrante para um monte de gente. Ainda assim, eu acho o jogo ele bem legal. Eu acho que a BBC ela podia ter dito que o Japão é de acordo com o fulano de tal. Quando ela diz que fulano de tal, que é PhD em estudos da cultura e não sei o que, aí é ok. Você tem alguém que tem bastante autoridade, mas ainda assim é a perspectiva dele. Aí hoje eu me deparei com isso daqui. Não tô dizendo que o vídeo é ruim, é bom, acho que vocês têm até que assistir. Aí eu me deparei com isso daqui. E aí eu já vim enviesado, né? Porque se eu achei o vídeo uma coisa meio pessoal, eu já li isso daqui com uma certa insegurança, um certo viés. E a primeira palavra onde eu bati o olho foi soja, que vem do japonês shoyu. Aí eu dei risada, mas eu dei uma risada maquiavélica. Eu falei, mas que merda, que vergonha que os caras estão passando, né? Que eu fiquei imaginando assim, os caras estão dando poder para um estagiário, para uma pessoa que
tem pouco conhecimento, falar em nome de toda uma cultura, e ele está se intrometendo num campo que ele não conhece. Fui extremamente injusto nisso. Por quê? Porque shoyu não é soja. Soja em japonês é daizu. Daizu. E esse daizu não tem nada a ver com soja. E shoyu não é soja. É outra leitura do kanji zu. E yu é molho. Então shoyu é molho de soja, não é soja propriamente dito. Eu falei, esses caras estão viajando. Os caras estão literalmente viajando. E na minha cabeça enganada, não estou enganado. não estou enganado. Nós dois, a BBC e eu, estamos certos. É que agora eu sei um pouco mais do que eu sabia antes. Mas se você pegar essa ferramenta maravilhosa do Google, que é o Google Ngram Viewer, eu coloquei aqui duas palavras que eu conheço para soja, que é soy e soia, em inglês. E aí o que a gente percebe? Que do mesmo jeito que em São Paulo você tinha biscoito e bolacha e as pessoas foram competindo. Em São Paulo as pessoas começaram a falar mais bolacha do que biscoito, e um grupo pequeno de pessoas ainda continua fazendo biscoito. Se fosse no Rio de Janeiro seria o contrário esse gráfico, né? Você teria biscoito muito mais para cima e bolacha talvez inexistente, porque talvez nunca tenham falado essa palavra lá. Mas na língua inglesa você vê que você tem desde o surgimento da palavra, que a palavra ela existe desde o século XIX, que é quando os registros começam, mas eu descobri que existe desde o século XVII. Bom, a palavra ela já faz parte do vocabulário dos caras e aumenta a incidência delas em publicações, em jornais, revistas, talvez em receitas que envolvem soja. E aí você tem um aumento cada vez maior, e toda publicação nova que aparece vem com soia e não soia. Soia simplesmente se mantém. E na minha cabeça, isso daqui é a origem, inquestionavelmente é a origem da palavra soja. E eu não estou de tudo isso tão errado. Mas aí eu fui para Soy Etymology. Etimologia é um estudo fantástico da origem das palavras. E aí olha o que eu descobri, e para ter então que pedir desculpa para BBC News. Você tem uma palavra shi, você tem a palavra yu, e aí você tem a palavra chinesa shiyu, que em japonês vira shoyu. Bom, o que acontece é que esse sho é outra leitura da palavra zu, que está em daizu, que é feijão grande, soja. A soja que não vou entrar nesse tipo de explicação, mas isso daqui é molho de soja, que virou shoyu, e os britânicos primeiro tiveram contato com o shoyu, chamado como shoyu, e daí quando eles viram o grão que estava original shoyu, eles chamaram de uma coisa parecida que é soy. Então no fim das contas a BBC ela passa por um caminho não tão completo, mas ela não está errada, assim como eu não estou errado de dizer que a palavra soja na verdade vem do soy, porque o que houve aqui foi uma tabela, né? Chegou aqui de tabela. Olha que engraçado. A palavra karaokê, ela vem de kara, vazio, e o que não tem kanji para isso, não tem um ideograma japonês para isso. O que existe é o katakana oke. Você não escreve isso com kanji. E esse oke ele vem de fato de orquestra. É uma orquestra vazia. É só um fundinho musical para dar o ritmo e a voz da pessoa cantando. Originalmente nem aquele fundinho da máquina lá não tinha, era só a pessoa cantando mesmo. E para eles terem a palavra orquestra é porque primeiro eles tiveram que ter contato com isso. Então a palavra karaokê ela é japonesa, mas ela tem uma origem ocidental. E aí a gente chega a essa curiosidade que ninguém é dono das palavras, e ninguém pode impedir o surgimento das palavras, porque isso é uma coisa natural. Então quando a gente vê o nosso sobrinho, nossa sobrinha usando aquele neologismo, aquela gíria que eles inventaram agora e que você nunca ouviu na vida, você se limita
quando você dá bronca nos adolescentes e fala assim, vocês estão falando uma palavra que nem existe, vai estudar. Por quê? Porque as palavras, elas brotam o tempo inteiro, no mundo inteiro, e a gente não tem controle sobre isso. Basta que um grande grupo resolva falar uma determinada palavra, e eles vão falar. Isso é uma coisa que a gente não pode segurar. De forma divertida, né? Divertidamente, toda criação ela é feita a partir de algum lugar, e a etimologia é a arte que não é a arte, é a ciência, é o campo de estudos que pesquisa a origem dessas palavras, e quando vocês não tiverem nada para fazer, comece a pegar essas palavras que vocês acham engraçado e coloquem em etimologia. Tem etimologia de expressões também. É claro, num campo meio diferente, mas que existe, e que pode agregar aí bastante cultura, bastante conhecimento. E nunca pensem que vocês sabem tudo que há, ou que vocês sabem o suficiente, e nunca sejam prepotentes de dizer que a versão de vocês bastante, porque você pode ter outras, muitas outras, que podem enriquecer muito aquele pouco que você sabe. Espero que seja útil não só pela curiosidade, mas pela maneira de ver a coisa. Por aí, um grande abraço.